No vídeo de hoje você vai descobrir quais são os 5 enganos que te contaram sobre o tempo do fim. Quer saber quais são? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Que bom que você está aqui comigo mais um dia, mais uma semana. Cada vez mais o nosso canal tem crescido e eu quero agradecer você que curte o vídeo, compartilha e claro, você que se inscreveu, tá? Hoje o tema é um assunto bem polêmico, posso dizer assim, porque segundo a minha interpretação, segundo aquilo que eu aprendi estudando as profecias, eu vejo que existem alguns enganos sendo proclamado aí, né? E veja, não estou condenando quem está falando, né? Mas às vezes as pessoas falam em coisas erradas sem saber que estão falando coisas erradas, né? Tomara hoje que os seus olhos sejam abertos, né? Quer seja apenas para o interesse de buscar a resposta certa. Ok? Bom, hoje vou falar então de 5 enganos que você ouviu, te contaram sobre o tempo do fim, tá certo? Mas antes disso, quero convidar você a assistir o nosso último vídeo aqui, que foi lançado no canal, né? Nós estamos falando aí a série sobre os 7 papas, né? É um tema, uma série bem bíblica, né? Tentei ao máximo ser bíblico aqui, então vai lá, assiste, confere. E também quero convidar você a seguir a gente lá no @Cecilio7 no Instagram. Já estamos com mais de 18 mil pessoas com a gente. E claro, se você quer também acompanhar a gente, nosso estudo, as postagens, entre no nosso grupo do Telegram. O link da descrição está aqui embaixo, aqui você pode entrar. Alguns têm perguntado sobre o podcast Minuto Profético. Eu dei uma pausa por causa que tem muita coisa para fazer aqui no distrito, coisas assim que eu não estou conseguindo dar conta, então eu tive que deixar alguma coisa de lado, tá certo? Mas muito em breve nós voltaremos mais com podcast. Vamos então falar sobre esses 5 enganos que você ouviu falar ou te contaram sobre o tempo do fim. Vamos lá então para o primeiro. E o primeiro engano do nosso top 5 aqui vai para o arrebatamento secreto da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que crê que a igreja vai ser transladada secretamente. Esta é uma teologia muito difundida hoje em dia, mas não há respaldo bíblico. E muitas pessoas que tentam explicar o arrebatamento secreto têm que fazer distinção da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas eu vejo na Bíblia que tudo acontece simultaneamente. Se você quer que eu grave um vídeo só falando sobre arrebatamento, o que a Bíblia diz sobre isso, coloque aí nos comentários, tá bom? Logo faremos um vídeo sobre arrebatamento secreto. Portanto, o primeiro engano que as pessoas têm falado, pregado, é que a igreja vai ser arrebatada secretamente, né? Eu não creio nisso, eu creio que seja um engano. O segundo engano que você com certeza já deve ter ouvido, e principalmente se você for adventista, existe dentro da denominação, né, uma frase bem conhecida da profetisa Ellen White que diz que o Espírito Santo será retirado da terra. Então se concluiu que nos últimos dias nós viveremos sem intercessor, só pelas nossas próprias obras, né? Porque o Espírito Santo será retirado da terra, então as pessoas vão ter que viver por si só. Mas não é isto que ela diz, né? Esse é o nosso segundo engano aí, né? Porque o Espírito Santo ele vai ser retirado dos ímpios. Quando Jesus termina o seu trabalho no santuário celestial, o Espírito Santo não tem por que realizar o seu trabalho aqui na terra com os ímpios. Porque o trabalho do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E nos levarmos até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que está intercedendo por nós, intercede diante do Pai. Então, se Jesus termina a intercessão no santuário, não tem por que as pessoas serem convencidas dos seus pecados. Mesmo porque, se elas fossem até Jesus, Jesus não estaria mais realizando o trabalho de intercessão. Então veja, este engano que popularizou no meio adventista, né, é perigoso. Nós sempre teremos a companhia do Espírito Santo. Todo salvo só vai sobreviver e viver pela presença divina, não pelas suas próprias obras. Então o Espírito Santo será retirado dos ímpios. Por quê? Acabou a graça. Acabou o tempo de salvação. Eles rejeitaram. Agora não tem por que o Espírito continuar eternamente convencendo os ímpios, porque Jesus agora vai voltar para colocar um ponto final
no mal. Entenderam então? Então o Espírito Santo, ele sai da terra, mas ele sai dos ímpios, mas ele permanece nos salvos, ok? O terceiro engano que é muito proclamado, né, principalmente em boa parte dos evangélicos, é o tal do ecumenismo. Existe aí uma crença de que as religiões vão se unir, né? E veja, haverá um tipo de união? Sim, mas não como esse ecumenismo prega, né? Porque muitas pessoas vão se unir, mas não vão parar de defender as suas crenças. Porém, essa união será pelo um bem comum. Muitas pessoas vão se unir a essa nova ordem mundial que vai surgir, está surgindo, por questões egoístas, por questões financeiras, por algum tipo de benefício. O ecumenismo, que foi pregado muito na década de 90, 2000, né? Isso é uma utopia. Não haverá apenas uma religião no mundo. Pode ser que uma religião se destaque diante de outras, isso é verdade. Mas o ecumenismo, como se prega ou se pregava, isso é utópico, né? Não haverá apenas uma religião nos últimos dias. Pelo contrário, haverão várias religiões, porém vão se unir pelo um bem comum, né? Haverão discordâncias, mas também haverá muitos pontos comuns. Dentre eles, eu já falei aqui em vários vídeos, né? Será a guarda de um dia falso, né? A crença da imortalidade da alma e também sobre os dons proféticos, né? Os dons do Espírito, que tem de alguma forma trazido muita bagunça no cristianismo. Então, gente, esse é o terceiro engano, acreditar que haverá apenas uma única religião. Isso não procede, não é bíblico, ok? O quarto engano criou agora uma voz mais ativa na internet, que é a tal do Armagedon, a batalha final, né? Agora que está esse conflito na Ucrânia e a Rússia, alguns começaram a dizer dessa grande batalha que haverá, que todos vão tentar destruir, né? Que vão batalhar, os santos vão batalhar com o inimigo, algo parecido. A batalha do Armagedon aparece sim no capítulo 16, né? O momento em que Satanás vai tentar reunir as suas tropas para poder enfrentar Jesus, que está vindo nas nuvens do céu. Mas a batalha do Armagedon, ela não acontece, não haverá batalha entre você e o inimigo. É apenas a vinda de Jesus destruindo os ímpios. Para que haja batalha, precisa dois poderes se enfrentando. Mas os governos terrestres são tão medíocres diante de Jesus que a batalha não acontece, ok? Então tire isso da cabeça que haverá uma terceira guerra mundial e que os poderes do bem guerreará contra os poderes do mal e uma batalha que vai ser num lugar, num local. Isso é utópico, né? É um engano, não haverá essa batalha. Satanás pode até tentar arregimentar o seu exército, mas não haverá batalha, porque no capítulo 19 diz que quando Jesus volta, ele volta e com o sopro da sua boca, né? Ele mata os ímpios. Assim como ele tem poder para falar e gerar vida, ele também tem poder pela voz para trazer morte. Ou seja, não tem batalha. Jesus vem como vencedor e ele não batalha com ninguém. Não tem chance nenhuma de batalhar com Jesus, porque quando Jesus entra em batalha, a batalha já está ganha. Entendeu? Chegamos então no quinto engano, e esse eu quero fechar com chave de ouro com você. Há um engano muito falado sobre o tempo do fim, principalmente no fim de tudo, né? Que é o tal do tormento eterno. Eu já gravei um vídeo sobre isso, você pode assistir aí, sobre o tormento eterno. Existe uma crença que as pessoas vão ficar queimando e sendo atormentado o resto da vida, né? É por causa de algumas leituras que são feitas no livro do Apocalipse. E eu quero ler com vocês um texto que fala sobre isso. Por exemplo, nós temos Apocalipse capítulo 14. É um momento em que as pessoas estarão pregando 3 mensagens importantes. E na última mensagem, nós temos essa declaração aqui. Vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 10, diz o seguinte. Vou ler o verso 9. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Senhor. Até aí tudo bem, mas olha o que o verso 11 diz.
A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, a princípio, a gente lê aqui e fala, nossa, então vai ter tormento, porque tem uma fumaça que fica subindo, né? Interessante que é uma fumaça que sobe pelo século dos séculos. Não está dizendo que há um tormento ou uma queima de pessoas pelo século dos séculos, né? Eu só quero que você entenda o seguinte. O Apocalipse ele trabalha com paralelos, né? E olha, quando você volta alguns capítulos, no capítulo 4... nós temos um momento em que é descrito o trono de Deus, e junto do trono de Deus existem 4 seres e os 24 anciãos, né? Capítulo 4, verso 8 diz o seguinte, ó: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E olha a expressãozinha aqui, ó: não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a expressão nem de dia, nem de noite também aparece para quem está adorando a Deus. Então não tem descanso aqueles que estão sofrendo e não tem descanso aqueles que estão adorando. Mas interessante, entenda o elemento aqui. A adoração ao Eterno é eternamente. Agora, será que o sofrimento ele é eterno? Então as pessoas vão estar vivas, conscientes e sofrendo ao longo do tempo? É muito incoerente. Olha outro paralelo aqui. No capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças, olha lá, de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então veja, são orações, o incenso é como chega de maneira suave e agradável a Deus, né? Que são as orações do santo. E essas orações Deus ouve. Diferente da fumaça dos ímpios que sobe e Deus ignora. Então perceba que existe aqui uma diferença. O aroma que sobe, né, os incensos que sobem são as orações dos santos que Deus ouve. Mas aqueles que sofrerão a cólera de Deus, eles vão, a sua fumaça ela sobe, mas Deus não vai ouvir. É como se fosse assim: um estará presencialmente curtindo a vida com Deus, e o outro não vai existir, porque se não está na presença de Deus, não tem vida. Vai ficar na inexistência, no esquecimento pela eternidade. Ok? E olha que interessante, falando sobre tormento eterno que as pessoas pregam, né? Eu vou colocar aqui na tela alguém bem conhecido de vocês, aí, de muitas pessoas, um pastor que admiro a sua vida, conversão, né? Aqui o pastor Lamartine, inclusive eu tenho o livro dele aqui. Eu escutei, assisti esse podcast aí, impressionante a vida dele, a conversão dele, a dedicação. Eu não estou aqui para julgar a vida dele, pelo contrário, eu creio que é um homem de Deus. Porém, ele tem algumas interpretações que eu não concordo, né? Dentre elas, o arrebatamento secreto, né? Ele crê nisso e crê em outras coisas que depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas falando sobre o tormento eterno, olha que interessante. Vamos ouvi-lo, o que ele tem a dizer sobre o tormento eterno. Mas às vezes eu penso, meu Deus, uma eternidade sem nunca ter fim, é uma coisa que a gente não consegue não imaginar. dá para entender. Então essa é uma grande dúvida. Mas se você perguntar o que você prega, eu prego o que a Bíblia diz. Tá vendo? Ele diz que ele prega o que a Bíblia diz, né? E se você for de uma maneira rasa a leitura, vai parecer mesmo um tormento, né? Mas não é bem isso. Mas olha como que existe uma incoerência na cabeça deste homem sobre essa questão do tormento eterno. Olha só. Até que tenha uma... Embora existam aqueles que são os aniquilacionistas, né? Como os adventistas, por exemplo, que não acreditam que a pessoa vai ficar no inferno consciente até o fim. Ah, é? Não, eles acreditam que eles vão sofrer um tempo e depois eles vão deixar de existir. Presta atenção. Simplesmente deixar de existir. É uma teoria um pouco mais palatável, né? Exatamente. Espero que a gente não... E por que é palatável, né? Porque existe uma coerência, né? Um Deus de amor, né? Então veja, as pessoas, os fiéis que ganharão a vida eterna. E vida é a presença constante de consciência e sentimento. O que é a morte? O inverso.
é a inexistência de conhecimento, de ciência, né? E de sentimentos. Então, para você sofrer eternamente, você precisa estar vivo sentindo. Mas como a pessoa vai morrer eternamente, vivendo pela eternidade, sofrendo sem sentimento, com sentimento? É uma loucura. E o pastor, nesse momento, teve um lapso de coerência bíblica. Ok? Bom, gente, aqui eu apenas despertei em você interesse. Falei aqui que o primeiro engano que as pessoas têm falado, né, é sobre o arrebatamento secreto. Vou fazer um vídeo só sobre isso, ok? Outro que eu falei aqui, deixa eu ver minha anotação aqui, a retirada do Espírito Santo da terra. O Espírito Santo não vai sair da terra e dos santos, sairão apenas dos ímpios. Ele não vai interceder, trabalhar mais com os ímpios, porque já terminou o tempo da graça. O terceiro engano que falei aqui é sobre uma única religião no mundo. Isso é utopia, não vai acontecer. O quarto engano, eu falei sobre a batalha do Armagedão. A batalha do Armagedon. Inclusive eu gravei um vídeo só sobre isso. Vai lá, assista, tem vários argumentos. E o último aqui, eu falei sobre o tormento eterno. Isso não é bíblico. Tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. E você viu agora o pastor Lamartine falando que não tem coerência, né? Apesar dele crer que está escrito, ele não se aprofundou ao tema. E o Espírito já está falando ao coração dele a ponto de ele questionar essa doutrina que para mim é diabólica, ok? Querido, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus lhe ajude a encontrar as verdades para que você não caia no engano. Existem muitas pessoas que estão entregues no engano, mas não conhecem, precisam da verdade. Então que Deus te use para você com responsabilidade falar das verdades bíblicas, ok? Nos vemos então na próxima semana. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!